Eu comecei a perceber assim, eu lembro que eu sempre gostei da turma do fundão, né? Sei. Bagunceiro, né, Sônia? Bagunceiro, não, sempre gostei. E eu fui perceber que eu começava a ter que, cada ano que foi passando da escola, eu tinha que ir sentando um pouquinho mais pra frente. Tá. Até que chegou uma hora que eu tinha que sentar na primeira. Se eu não sentasse na primeira, eu não enxergava. Tá. Aí eu fui perceber que eu conseguia enxergar o que estava na minha frente. O que estava dos lados da lousa eu já não conseguia. Então eu tinha que pegar, sair de onde estava sentado e ir lá para frente, da onde eu podia enxergar e copiar. Aí chegou uma hora que eu não conseguia mais enxergar o papel que estava me entregando. Então eu tinha que colocar uma letra maior. E aí eu não conseguia enxergar o caderno, que às vezes a linha do caderno era muito clarinha. Aí eu tinha que comprar um caderno com a linha mais forte, uma dificuldade de achar. Aí muitas vezes minha mãe riscava assim para eu poder enxergar a linha, senão eu escrevia torto. Então foi assim, cada ano que foi passando eu fui percebendo um pouquinho mais de dificuldade. Tá. E nisso você já, eu imagino, né, usando óculos, tratando miopia, esse tipo de coisa, sim, né? Aí mesmo, porque o óculos, quando você coloca um óculos, uma lente para miopia, estigmatismo, você corrige. Sim. Mas para doença na retina, não. Tá. Só para você ter uma ideia, hoje no Brasil tem aproximadamente uns 50 mil pessoas com doenças na retina. Caramba. É. Mas era algo que o médico já espera. Vocês já esperavam? Que desde que você nasceu, o médico já falava, tem essa possibilidade? Ou não era tão direto assim? Então, quando eu descobri, com 10, 11 anos de idade, que além da miopia, eu tinha uma outra doença, o médico falou, mas essa doença, pelos os estudos que nós temos aqui até agora, assim, você vai perder a visão lá com 60, 70 anos, já vai estar aposentado, tranquilo. Mas não foi isso que aconteceu, foi muito mais, né? E com seu irmão também? Com meu irmão também. Tá. Meu irmão também. Então a doença foi aumentando e a visão foi diminuindo. Tá. E é verdade que e aí você aprende mesmo com os outros sentidos? Então, é uma ouvir curiosidade. melhor, cheirar melhor, isso é real? Não, então é muito curioso isso, né? Porque todo mundo acha assim, nossa, o Sônia escuta muito. E de fato escuta mesmo, porque hoje o sentido que eu uso para conhecer o mundo, para me comunicar tudo, é a fala e a audição, né? Mas assim, se você for pegar hoje os 5 principais sentidos, né, os mais comuns, para você, 80% é visão e 20% são os outros sentidos. Quando você perde um sentido, os outros vão ocupando esse espaço. Entendi. Mas isso não significa que eu escuto mais do que o Fernando. É que eu uso mais a minha audição do que o Fernando. Eu uso mais o meu olfato do que o Fernando. Né? É como se você se acionasse mais, né? Isso, exatamente. Mas se você treinar e usar, você vai ouvir tão bem quanto eu e vai usar o olfato tão bem quanto eu. E o tato também. Mas foi um aprendizado, né? Você lembra de algumas coisas que aconteceram assim, tipo de você se embaralhar? Conta algumas coisas curiosas. Eu já cair. Imagina, deve ser totalmente perigoso. Não, até você teve uma aprender. vez que eu tava na loja e assim, eu tava num lugar assim, andando, de repente eu olhei assim e falei assim, ui, eu achei que a pessoa tava me cumprimentando, eu estiquei minha mão. E quando eu estiquei minha mão, eu bati assim na mão da pessoa. Mas não era uma pessoa, era um manequim. Poxa vida, sabe? Então assim, eu já entrei no banheiro feminino achando que era masculino. Né? Eu já entrei no carro achando que era a pessoa da minha família e não era. Era o carro de outra pessoa. Já dei muitas gafes, cara. Se eu ficar aqui, ó, eu vou ficar aqui 10 horas falando de gafes, assim. Mas já dei muito, cara. Às vezes a pessoa... fala com a outra pessoa, fala comigo, eu respondo, sabe? Nossa, cara, já fiz muita gafe, cara. E como que é a convivência com a família, assim? Como que você constituiu a família? Conta essa história pra gente. Você já tava sem visão quando você conheceu a sua esposa? Eu brinco que eu tava num bar, né? E minha esposa tava sentada na mesa, ela piscava pra mim, eu não via. Ela falou que como esse menino, por que esse menino é tão difícil? Ela foi lá e me agarrou. Mas ela, toda vez que eu falo isso pra ela, ela fica brava comigo. Mas vamos lá. Cara, assim, graças a Deus, assim, meus pais, eu não tenho o que falar dos meus pais. Sim. Tudo que puderam fazer pra me ajudar, não só pra mim, pro meu irmão também, eles ajudam até hoje, apoiam. E assim, se hoje, tanto meu irmão e nós estamos conseguindo ter um sucesso, assim, graças a eles, né? E depois de ter conhecido a minha esposa, uma pessoa muito, muito querida, assim, que realmente, em nenhum momento,
colocou em xeque a questão da deficiência. Pelo contrário, até hoje não coloca, sabe? E aí a gente acabou casando, a gente teve a Pietra, que é minha filha, que é uma menina também que, puta, eu fiquei muito preocupado, né, na questão da deficiência visual, mas pelo contrário, sempre me tratou super bem, nunca deixou também a deficiência atrapalhar isso. Então eu lembro que teve uma fase que a Pietra estava pequena ainda e ela estava naquela fase de querer que alguém lê o livro para ela. Sim. E aí minha esposa que lia, às vezes, uma historinha, né, claro. E eu não conseguia ler, e aí uma vez ela falou, não, mas agora eu quero o papai. Aí eu falei, putz, e agora? Ferrou, né? Aí eu falei, Pietra, eu não consigo ler pra você, mas eu consigo contar uma história tão legal quanto as histórias do livro. Pode ser? Ela, claro, eu contei uma história de um ursinho lá que comia mel. E aí foi uma história que até hoje ela lembra, marcou pra ela. Né? Então eu falo assim, às vezes a gente tem que usar outras ferramentas, outros artifícios para poder suprir aquele momento, mas a gente não pode deixar de participar. Não é porque eu não consigo ler um livro para minha filha que eu vou deixar de contar uma história. Né? Eu acho que a gente tem que estar em todos os lugares, participar. E mesmo sem enxergar, mesmo com toda dificuldade, eu consegui, nós, né, tanto eu e minha esposa, educar ela. Hoje ela tem 18 anos. 18, teve filho novo. Eu tive novo. Eu falo que a única coisa que não funciona aqui são os olhos.